Olá, viva mais uma vez. O meu nome é Alexandre Albino e estou aqui para vos falar mais uma vez do Euromilhões. Neste vídeo vou-vos falar da quantidade de chaves que existem deste jogo. Se repararem, nós podemos contar as chaves do Euromilhões da seguinte forma. Vamos ordenar então todas as possibilidades, não é? E depois é só contar, não é? Portanto, começamos efetivamente pela chave 1, 2, 3, 4, 5 com os números, com as telas 1 e 2, não é? A seguir vem a chave com exatamente os mesmos números, não é? E alteramos apenas as estrelas. A estrela, neste caso, 1 e 3, não é? E a seguir vamos continuando este processo, não é? E até percorrermos todas as combinações possíveis relativamente às estrelas. Obviamente que já deu para perceber que isto não é um processo muito eficaz, porque demoraria aqui imenso tempo por um lado e por outro lado seriam precisos inúmeros boletins, não é? Ou seriam precisos inúmeros espaços para colocarmos todas as combinações possíveis de todos os números e todas as estrelas até chegarmos por fim à chave que era constituída pelos números 46, 47, 48, 49 e 50 e as estrelas 10 e 11. Aqui dá apenas para percebermos e entendermos que podemos ordenar as chaves do Euromilhões por ordem crescente, digamos assim, entre aspas, seguindo um pouco este procedimento. Bem, mas eu estou aqui para contarmos então todas as chaves que existem no Euromilhões e mais do que saber quais são, é importante sabermos quantas são. Bem, então, em cada boletim eu vou escolher precisamente 5 números, vou escolher 5 destes números e vou escolher também 2 das estrelas, ok? Portanto, quando eu vou efetuar a escolha de os números, por exemplo, quando o sorteio é realizado, isso é uma escolha, eu tenho para a primeira bola 50 hipóteses. Não é? Por cada uma destas hipóteses da primeira bola tenho então 49 para a segunda, 49 isto porque entretanto já saiu uma bola com o primeiro número, ok? Depois, para a terceira, seguindo a mesma ordem de raciocínio, para a terceira bola tenho apenas 48 hipóteses, porque entretanto já saíram duas, e assim sucessivamente. 47 para a quarta e finalmente 46 para a última das 5 bolas. Bem, isto é o número de possibilidades que eu tenho de escolher os 5 números, ok? Desde o primeiro até ao quinto. Por exemplo, vamos imaginar que eu escolhi a chave constituída pelos números 10, 15, 20, 30 e 38. Por exemplo, escolhi estes 5 números. Bem, então, esta chave, esta constituição de 5 números, é precisamente a mesma do que outra em que tenho os mesmos números, só que trocados. Obviamente, teremos outros exemplos, por exemplo, o 20, 10, 15, 38 e 30. É precisamente a mesma escolha do que a primeira. A única diferença que temos aqui é relativamente à ordem com que os números saíram. Obviamente, então, que estas chaves todas são exatamente a mesma. Então temos que saber, não é, quantas são as maneiras que eu tenho de ordenar estes números. De quantas maneiras é que eu posso ordenar 5 números. Então, eu tenho o primeiro número, o segundo número, terceiro, quarto e quinto número. Ok? Então, reparem, para a primeira posição, eu tenho 5 possibilidades. Não é? Para a segunda,
eu já só tenho 4, porque se eu escolhi um destes para primeiro, só tenho 4. Não é? Por cada uma das escolhas do primeiro, eu tenho 4 para o segundo, portanto aqui vou ter que multiplicar. Não é? E, obviamente, que o raciocínio continua até chegarmos ao final. Portanto, 3 possibilidades para o terceiro número, 2 possibilidades para o quarto e, finalmente, uma para o último. Ora bem, como isto está tudo a multiplicar, isto vai dar o produto igual a 120. Portanto, isto quer dizer que existem exatamente 120 maneiras diferentes de ordenarmos por ordem a nossa chave, constituída apenas, ainda agora estamos a falar, por 5 números. Quer dizer que estas possibilidades todas têm que ser divididas por 120, não é? Porque, no fundo, correspondem exatamente à mesma chave. Ora, com esta divisão, vamos obter o valor de 2.118.760. Isto são o número de maneiras diferentes que eu tenho de escolher 5 números diferentes. Não é? Vamos agora, obviamente, fazer o mesmo raciocínio para as estrelas. Ou seja, quero saber quantas maneiras diferentes eu tenho de escolher 2 das 11 estrelas. Quando eu vou escolher a primeira estrela, posso escolher uma dentre as 11 disponíveis. Não é? Quando eu vou escolher a segunda estrela, já só tenho 10 disponíveis, uma vez que já escolhi a primeira. Portanto, na segunda só tenho 10 hipóteses. Bem, agora isto são o número de escolhas diferentes, mas ainda tenho que considerar a ordem com que a escolha é feita. Por exemplo, se eu escolher a chave 3, as estrelas 3, 5, é a mesma coisa que escolher as estrelas 5, 3. Não é? Desta forma, por cada escolha, eu tenho 2 hipóteses iguais. Não é? Portanto, eu vou ter que dividir isto por 2. Não é? E desta forma vou obter, então, 110 sobre 2, o que dá 55 maneiras diferentes de escolhermos 2 estrelas dentre as 11 possíveis. Ok? Bem, então, se eu quero saber quantas chaves existem, ok? Eu só tenho, então, que multiplicar o número de escolhas relativamente aos números pelo número de escolhas relativamente às estrelas. Isto porquê? Porque cada escolha de 5 números podem ocorrer 55 escolhas diferentes das 2 estrelas. Desta forma, o total de chaves vai ser nada mais, nada menos do que 2.118.760 a multiplicar por 55. Ora, este produto dá precisamente um valor de 100. Dá precisamente 100 e... Ora, isto é muito fácil fazer as contas. 116 milhões 531.800, não é? Como podem constatar, tenho um bom cálculo mental. Mentira, estava a brincar, obviamente, já tinha feito a conta antes de começar a produzir este vídeo, ok? Portanto, está descoberto aqui o nosso objetivo, que era saber quantas chaves existem no Euromilhões. Se repararem, isto podia ser feito de uma forma mais científica, né? Para quem percebe de matemática e tem alguns conhecimentos na área da matemática, obviamente que aqui teríamos que considerar combinações de 50 números 5 a 5 vezes as combinações de 11 estrelas 2 a 2 e obviamente vamos obter exatamente o mesmo número de apostas, 116.531.800, ok? Falta-nos ainda aqui apurar
duas curiosidades relativamente a este número total de apostas. A primeira curiosidade diz respeito a quanto é que eu gastaria para realizar todas estas hipóteses, e a segunda curiosidade será quanto é que é a probabilidade de eu ganhar neste jogo o Euromilhões. Qual a probabilidade de uma chave registada ao acaso ser a chave vencedora? Ora, vamos então satisfazer essas duas curiosidades. Determinamos então o número total de apostas, que são 116.531.800. Se cada uma destas apostas custa 2 euros, nós, para determinarmos o valor a pagar se efetuarmos todas estas apostas, temos então que multiplicar por 2. E, nesse caso, vamos obter a módica quantia de 233.063.600 euros. Imaginem então este valor extraordinariamente avultado seria o valor que teríamos que despender para apostarmos todas as chaves que existem no Euromilhões. Para ter ainda a ideia de qual é o valor de uma das chaves que nós registarmos seja vencedora, vamos calcular a probabilidade disso acontecer. Quando nós calculamos a probabilidade de qualquer acontecimento, ela é sempre dada pelo número de casos favoráveis a esse acontecimento, a dividir pelo número de casos possíveis nessa experiência aleatória. No caso, o número de casos possíveis é aquele que já temos lá em cima, e o número de casos favoráveis, obviamente, que é apenas 1, porque nós estamos a considerar que vamos apenas efetuar uma aposta. Assim sendo, o valor da probabilidade dessa chave ser a vencedora é de, imaginem só, a ínfimo valor de 0,000000009, um valor extraordinariamente baixo, ok? Foi um prazer partilhar este momento consigo, espero que de alguma forma tenha servido para tirar algumas dúvidas e satisfazer algumas curiosidades. Veja o próximo vídeo, onde vou falar mais sobre este jogo Euromilhões e dar um pouco mais da minha visão e espero que tenha gostado. Tenha a continuação de um ótimo dia. Até uma próxima.